Bonjour! Hoje na nossa quinta basiquinha nós vamos falar sobre Mercúrio na posição de Aquário. Então vamos relembrar, tá? Nós temos na base de fundamentos da astrologia, no basicão mesmo, tá? Naquele arrozão com feijão, e com este arroz com feijão bem feito você já faz uma bela de uma interpretação, não precisa ficar colocando trocentas mil coisas, tá? A gente tem o planeta, tá? O planeta representa, né, o responsável pela ação, então, o que acontece, né? A gente tem o signo, que é como acontece. Então, como que essa ação, como que esse planeta se manifesta? Então, isso vai através da nuance do signo. A gente tem as casas, que são onde essa ação se manifesta desta maneira, e a gente tem os aspectos, que é como cada ponto conversa, né, no mapa. Então, eu tenho uma conversa, sei lá, de Saturno com Lua, ou eles não se enxergam, tá? Então, isso também dá essa questão da dinâmica. Agora, nós temos também algo muito importante, que é regência, dignidades e debilidades. Então, por exemplo, cada signo tem o seu regente. E aqui, por exemplo, hoje nós vamos falar de Mercúrio em Aquário, tá? Eu uso a base do fundamento clássico, então eu uso Aquário regido por Saturno. Por várias questões, tá? Então, quem já estudou, quem já fez aí o curso de base para entender a promessa natal, sabe que existe um fundamento, uma lógica por trás, tá? Então, eu não uso Urano na questão de regência. Neme, mas você demoniza o uso dos geracionais? Claro que não, gente. Cada pessoa tem a sua prática, tá? Inclusive, eu gosto dos geracionais, mas para o que eles se propõem. Eles são geracionais. Então, quando você faz uma leitura geracional, por exemplo, em mundana, ou dependendo, né, no mapa, se, por exemplo, a pessoa tem, sei lá, uma lua junto com Urano, eu dou uma relevância. Porém, eu posso tirar esse Urano e ver tudo pelos clássicos, tá? Eu prefiro mais esse olhar. Mas você, dentro da sua prática, vai aí lapidando ela, tá? Então, nós temos também as regências, tá? Cada signo é comandado por um planeta. E isso é muito importante, gente. Isso não é firula. Porque, por exemplo, se você tem um Mercúrio em Aquário, você vai ter que entender onde é que está Saturno. Se você tem um Mercúrio em Peixes, você vai ter que saber onde é que está Júpiter. Se você tem um Mercúrio em Touro, onde que está Vênus? Porque existe uma relação que eu brinco que é pé de benção, né? Então, você está na casa de alguém, você vai ter que se comprometer ou se conectar com o dono dela, né? Existe uma certa reverência ali, tá? E nós temos também dignidades e debilidades. Então, se uma coisa tá digna, não tá digna, se tem aspectos tensos, se tem aspectos favoráveis, tá? Então, tudo isso faz parte desse tipo bolão. Então, quando a gente fala aqui Mercúrio em Aquário, pensa que eu tô vendo só uma casquinha. Imagina uma cebola, tô vendo só uma camadinha, tá? Tem várias camadas pra gente decupar aí, que é o tal do mapa, né? A promessa natal, tá bom? Bom, então nós temos hoje Mercúrio em Aquário. Mercúrio, que é o planeta do intelecto, né? Da comunicação, da nossa capacidade, né, de decodificar informação, tá? Então, como eu me apresento, como eu raciocino, a gente tem essa questão de análise de dados, também vai ser uma questão mercuriana, né? E agora nós temos, então, esse Mercúrio mergulhado no signo de Aquário. Aquário é ar fixo, tá? Então, nós temos aqui a qualidade mais intelectual de Aquário, como todos os signos de ar. Eu peguei aqui, para dar um exemplo, um livro que eu gosto muito e que eu indico, inclusive, sempre que me perguntam lá no Instagram, Nele, qual é o livro, assim, mais simples para quem está realmente começando, que tem uma linguagem simples e que respeita o fundamento. Introdução à Astrologia Ocidental, do Marcos Monteiro, tá? Eu vou ler aqui a questão de Aquário, para a gente ter um pouquinho de percepção, tá? Então, o efeito de ar, de Aquário, né, que é um signo fixo, é a orientação. O ar é quente, mas é úmido. Envolve, não expulsa, porque é fixo, né? Aquário é tão dominante quanto o leão, porém não é direto. A dominação de Aquário é sutil, é oblíqua, e por isso Aquário está relacionado ao engodo, à sedução e à dominação pela fraude. Aquário é um signo humano por excelência. Maestro é uma profissão aquariana por excelência. Enquanto os músicos executam uma parte, o maestro sabe para onde está dirigindo a orquestra. Então, perceba aqui que ele dá um exemplo bem interessante quando a gente fala de sistemas na questão de Aquário, né? De como as coisas funcionam, aquele status quo. Por quê? Porque existe uma lógica por trás. Agora, Aquário, ele é um signo ligado a Saturno, né? Então, ele tem essa percepção e também a questão da responsabilidade, do limite, né? E a gente, às vezes, percebe, se, por exemplo, se dentro desta lógica, por exemplo, de uma orquestra, se tem alguma coisa que não está encaixando, não faz sentido lógico você continuar insistindo ali. Você quebra, né? Você tem uma ruptura para algo novo, né? Então, você ajusta um sistema, tá? A qualidade básica é efeito do signo fixo, né?
o pensamento, que é a água, ou a exploração das possibilidades mentais. E é o espelhamento horizontal do pensamento, dos planos, das estratégias. Por isso que a gente sempre tem essa questão que os grandes, né, inventores, e isso é muito legal de você avaliar, você vai ver os grandes inventores da história, né, eles têm muito essa questão ligada, por exemplo, a Aquário, pela inovação, pela capacidade de raciocínio lógico, né, o entendimento de como um sistema funciona. Agora, às vezes eles têm uma conexão pisciana. Por quê? Porque você precisa da imaginação. Você precisa ter essa capacidade de vislumbrar algo que está muito além também daquela realidade lógica, para depois você ver se você consegue inserir aquilo dentro de um sistema operante e que você consiga, inclusive, replicá-lo. Por isso que o Aquário também está ligado, por exemplo, a metodologias, a métodos novos, né? O símbolo de Aquário é um homem derramando água de um jarro. O jarro representa a cabeça do homem, que está, inclusive, na mesma altura. Lembra que ele sempre está segurando aquele jarro na mesma altura da cabeça, da mente, tá? E a água de Aquário, ela é doce, ao contrário dos outros signos de água que são marinhos. E o seu pensamento, de forma sutil, se inserindo no fluxo do pensamento e do homem que influencia o resto. Então, perceba que quando a gente fala de sistemas, existe um fluxo e existe uma lógica por trás. E como é um signo humano, né, a gente tem essa capacidade de inserir a influência do pensamento, tá? A imagem do homem aquariano é de ideologias. Então, são pessoas, às vezes, que têm ideologias no que eles, assim, muito firmes, né? E a gente tem muita essa questão de grupos, tá? Aqui a gente tem um porém. Lembra que tudo tem um lado A e um lado B. Às vezes eu tenho uma ideologia, eu tenho uma lógica muito forte para mim, tá? Lembra que ele é o oposto de signo de Leão, como ele falou lá no início, tá? Existe um direcionamento, né? Muito forte. Então é o seguinte, se você faz parte da minha ideologia, se você faz parte do meu grupo, beleza. Se você não faz, você tá fora. E assim, não existe sentimento aí. Porque aquário, eu não tô falando de gente, tá? Ai, a minha tia Gertrudes é uma aquariana e ela é um amor. Signo não é gente, tá? A gente tá falando aqui da característica, da nuance de um signo, tá bom? Então, a gente tem essa questão aquariana que é muito utilitarista às vezes e faz uma segmentação ali, né? Então, se não faz parte do meu grupo, se não faz parte das minhas ideias, se não faz parte da minha ideologia, você tá fora. Você vai fazer parte do outro grupo, né? Então, a gente tem, dentro desse efeito, né, as ideologias, o discurso, o conjunto das ideias, né, que são decididas, né, ali dentro de um contexto do grupo onde está inserido, tá? Esse é um livrinho bem legal, tá? Vou colocar o link aqui para quem quiser, e ele geralmente não é sempre que ele está disponível para compra, tá? Que ele tem edição, às vezes, limitada, né? Bom, então, quando a gente tem, imagina todo esse conceito aquariano, tá? Agora a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar Mercúrio, que é a lógica, né? No sentido do pensamento racional do homem. Então, uma pessoa que tem Mercúrio em Aquário, ela pode ser uma pessoa muito racional, tá? Não quer dizer que ela não vai ter sentimentos, gente, pelo amor de Deus. Às vezes eu vejo a rainha do gelo, né? Não, mas ela pode ser uma pessoa que ela observa e ela procura a lógica, né? Peraí, qual é o fundamento disso? Qual é a lógica disso, né? Ela quer entender. E ela tem essa capacidade de observar como que o sistema está funcionando. E não existe continuar fazendo a mesma coisa se aquilo ali não faz parte, por exemplo, do que acredita, da ideologia, né? Ou do raciocínio que tem por trás, tá? Então, esse Mercúrio em Aquário, como um signo fixo, ele pode ser muito racional, ele pode ter uma capacidade intelectual muito legal, pode ser aquela pessoa que vê inovação, por quê? Porque ela observa e ela tem essa habilidade, né? Agora, claro que vai depender de como tá esse Saturnão que comanda o signo de Aquário. Então, nós temos Mercúrio em Aquário e Saturno em Áries. Já muda um pouquinho aí a figura do negócio. Por quê? Porque a gente tem esse Saturno, então, num signo que é cardinal e é fogo, tá? Então, sim, tem essa capacidade, mas aquele pode ser muito mais rápido, tá? Pode, às vezes, também trazer um pouquinho de precipitação, que aí a gente tem que cuidar, colocar a carroça na frente dos bois, como a gente fala, né? Mas pode ser uma pessoa que tem uma mente que está muito inquieta, que está sempre, sabe, aquela instigante que a gente fala. Óbvio que vai depender também de como tá esse Marte aí que comanda o signo de Áries, tá? Depois nós temos o Mercúrio em Aquário e um Saturno em Touro. Então aqui nós temos um signo de ar que é ativo como signo feminino, que é um signo mais introspectivo, né? E fixo também. Então nós temos aí uma quadratura. É um aspecto um pouquinho tenso, que pode ser, por exemplo, às vezes eu tenho essa capacidade de raciocínio, né? Mas para eu fazer esse passo da inovação, eu pondero,
né? Então, eu vejo realmente na estrutura se vale a pena. Aqui pode ser um apreço muito grande pela segurança de um sistema, muito mais do que pela inovação dele, né? Às vezes, uma questão de proteção dentro do raciocínio, pode ter várias ideias, né? Mas aí pondera muito para colocar em prática. Excelente. A gente só tem que cuidar com quando isso, às vezes, limita, né, a nossa capacidade de ação, tá? Depois nós temos, então, um Mercúrio em Aquário e um Saturnão lá em Gêmeos. Ar. Aqui, aquela mente... Cara, você dá, assim, alguma coisa para essa pessoa aprender, ela vai, né? Assim, é uma Ferrari, né? Por quê? Porque tem muita capacidade de pensamento, né? De saber conectar todas as informações, fazer algo, né? Inovador e diferente. Pode ser uma pessoa muito ligada em tecnologia, métodos novos. Se isso aqui tiver, por exemplo, dentro da área de carreira, às vezes são pessoas que se dão muito bem, né? Dentro de áreas mais inovadoras, né? E tem uma grande capacidade de comunicação. Óbvio que vai depender de como que tá a correlação também, né? Depois com os aspectos e o resto do mapa, tá? Aqui também, às vezes, pode ser que flui, mas flui com uma posição saturnina. Então, assim, às vezes é a minha linha de pensamento, né? E também, como não tem essa questão tão sensível, porque não é água, agora eu penso assim, mas também, como é um signo mutável lá em Gêmeos, não tem nenhum problema de mudar isso, não, tá? Agora é assado, tá? Mas tem aquela questão fixa. Então, começa de um pensamento, de um racional muito bem estruturado, tá? Bom, depois nós temos o Mercúrio em Aquário e um Saturnão lá em Câncer, né? Então, Câncer já é um signo cardinal. Água. Aqui tem a nuance das emoções. Então, existe uma sensibilidade maior nesse Mercúrio em Aquário do que necessariamente, por exemplo, o Mercúrio em Aquário lá com aquele Saturnão em Áries, né? Então, existe aqui uma sensibilidade. Pode ser uma pessoa que se sabe lidar muito bem com a questão, por exemplo, das emoções, tem uma certa inteligência emocional ali. Ela pode trabalhar muito bem a questão da razão, né? A gente brinca os dois lados do cérebro, da razão e da emoção. Ela pode ser uma pessoa muito criativa, muito sensível, até com essa perspicácia, às vezes, né? De entender as mudanças que são muito mais rápidas. Porque perceba que Aquário é fixo ligado a Saturno, então as mudanças aquarianas, embora seja um signo de ar, ela tem todo um processo, né? Aqui já temos um regente que é ligado à Lua. A Lua é o astro que se move mais rápido. Então, aqui a gente pode ter, às vezes, uns altos e baixos aí, né? Claro que existem outras conexões, tá? Lembra sempre que Mercúrio rege duas áreas do mapa e Saturno rege duas áreas do mapa, e agora a gente já tem mais uma conexão com a Lua. Então, perceba que se eu fosse fazer uma equação, eu não estou só falando de 2 pontos, né? A gente tem que fazer essa ramificação, tá? Bom, depois nós temos, então, o Mercúrio em Aquário com um Saturno lá em Leão, aqui é uma oposição, né? A gente tem aqui uma lance muito forte, né? Às vezes a pessoa com o pensamento muito centrado, de um lado bacana, não é qualquer argumento, né? Sem lógica que faz a pessoa mudar de ideia, precisa ter uma estrutura, precisa ter uma argumentação. Pode ser uma pessoa que tenha também isso muito bem, assim, ser rígido, né? Porque é signo fixo, não. Então tá, então se eu penso de tal maneira, se eu olho de tal maneira e se eu coloco a informação de tal maneira, precisa de um argumento também, né? Muito lógico para eu conseguir olhar por outro lado, tá? Claro que esse Saturno aqui, ele tem uma debilidade, ele está ligado ao Sol. Se esse Sol tiver, por exemplo, em Sagitário, já muda totalmente de figura, tá? Mas pode ser uma pessoa também que tem, sabe aquela postura muito firme em relação às próprias ideias, em relação aos próprios ideais, as coisas que realmente percebe que podem ser úteis para a sociedade, tá? A única dificuldade aqui é que às vezes é isso, né? Como é signo fixo, é difícil mudar de ideia, é difícil olhar por um outro viés, né? Às vezes precisa acontecer situações para ter essa, digamos, essa posição aí estimulada para quebrar e olhar por um outro olhar, né? Principalmente, às vezes, a gente fica com essa questão mais do ego, né? Com medo de ser julgado, ou às vezes essa coisa de, tipo, só o que eu penso, só o que eu acho, só as coisas que eu acredito é que é o certo, né? Bom, depois nós temos o Mercúrio em Aquário, então, em o Saturnão lá em Virgem, tá? Essa posição eu achei bem interessante. Por quê? Porque perceba que você tem essa mente lógica, racional, no signo de ar, que é inovador, que tem essa capacidade, né, de ideologias, de sistemas, muito inteligente no sentido racional mesmo, né, intelectual. Agora, você tem um regente num signo que é extremamente pragmático, que é um signo de processos, né? Essa pessoa pode ser excelente, por exemplo, para trabalhar com novas metodologias que precise de pequenas partes, né? Então, às vezes em áreas processuais, ou com essa capacidade
inclusive, de inovar, mas de realmente colocar em prática e ver se dá certo. E tem uma grande capacidade de enxergar o que vale a pena e o que não vale. Ou seja, tira os excessos, o que é inútil, não faz o menor sentido ficar perdendo tempo ali, né? Claro que, às vezes, na postura, dependendo, né, de uma sinastria, é aquela coisa, às vezes a pessoa, ela fala de uma maneira, e se tem uma outra pessoa que tem, às vezes, sei lá, um Mercúrio muito ligado à água, uma lua ali, aí tem aquela coisa assim, nossa, não foi o que você falou, mas foi a maneira como você falou. Porque ela pode ser muito mais prática, muito mais objetiva, né? Ou muito pragmática, assim, então não fica perdendo tempo com pequenas coisas que não fazem tanto sentido, dentro da lógica, né, que ela tem. Agora, como é um Mercúrio conectado ao Saturno, e Saturno está num signo ali que tem essa questão de terra, né, e pode quebrar em pequenas partes, tá? O que é legal? Pode ser uma pessoa que tem uma capacidade mental muito organizacional, sabe? Pode ser uma pessoa que chega aqui, por exemplo, na minha bancada de trabalho, e ela vai olhar, ela já vai automaticamente organizar todo o processo, né? Ela tem isso, às vezes, natural. Só que vai depender, tá, gente? De novo, se isso aí tiver um trígono com Júpiter, tiver uma quadratura com Marte, já muda completamente, tá? Bom, então nós temos o Mercúrio em Aquário, daí um Saturnão lá no signo de Libra, né? Aí nós temos um belo de um trígono de ar de novo, tá? Com o Saturno bem posicionado. Isso aqui, de novo, traz uma grande capacidade de comunicação. Pode ser uma pessoa que tem uma certa facilidade, né, de se comunicar. Por exemplo, se isso estiver, digamos, numa casa 11, que é uma casa de grupos, de redes, e a pessoa ela tem essa habilidade, ela pode ser o porta-voz de uma ideologia para um grupo específico, ou, de repente, com uma grande capacidade de trabalhar redes, né? Pode ser uma pessoa que tem essa habilidade social, inclusive, mas com essa questão muito racional, ou seja, existe uma lógica por trás do que ela não faz nada aleatoriamente, tá? É uma pessoa muito estratégica. Depois nós temos o Mercúrio em Aquário com o Saturno lá em Escorpião, né? Então aqui a gente já tem signo de ar ativo com signo de água fixo, tá? É uma quadratura, tá? Aqui, às vezes, tem aquela dicotomia entre o que eu estou vendo, raciocinando, pensando de uma maneira muito lógica. Agora, Escorpião já é um signo mais observacional, mais estratégico, pondera mais, é mais introspectivo, né? Então, existe uma cabeça borbulhando de ideias, né? Só que ela, às vezes, não fala num primeiro momento. Ela prefere muito mais se sentir segura ali, ver realmente qual é, né? Antes de se posicionar. Agora, isso pode ser extremamente estratégico, tá? Se estiver muito bem posicionado com a posição de Marte, né? Que é o regente de Escorpião, pode ser uma pessoa, por exemplo, que tem uma qualidade estratégica que dentro, por exemplo, de um grupo ou de uma organização, ela pode trazer ideias novas que quebram, né, um paradigma, por exemplo. E pode trazer, por exemplo, sabe, desenvolvimento de novos negócios, aquela pessoa que consegue enxergar um pouquinho além. Excelente, por exemplo, para pesquisa, aquela pessoa que aprofunda num tema, ela quer entender muito além do que está só todo mundo falando, né, só as ideias soltas. Não, não, não. Eu quero entender profundamente o que aquilo ali significa, né? Às vezes, claro, se eu não me sinto seguro para me posicionar ou dar uma opinião, eu posso, de novo, ser muito mais articulado nos bastidores ali antes de me posicionar, tá? E às vezes são aquelas pessoas que realmente, quando se posicionam, até surpreendem, né? Bom, depois nós temos Mercúrio em Aquário, então, com o Saturnão lá em Sagitário. Sagitário, signo de fogo, né? Signo mutável, ligado a Júpiter, tá? Aqui já tem uma questão muito interessante, por quê? Porque trata essa questão da expansão do fogo, da expansão do ar. Como o Sagitário é um signo ligado a Júpiter, que está ligado, por exemplo, ao conhecimento, a filosofias, a questão de leis, né? Pode ser uma pessoa, por exemplo, que dentro da ideologia dela, né, ela tem às vezes questões, por exemplo, internacionais, né? Migração, por exemplo, pode ser uma pessoa ligada. Quando a pessoa ela tem uma ideologia, quando ela tem uma ética, quando ela tem algo que ela acredita, esse posicionamento para ela é um foco muito importante e pode permear todo o pensamento, toda a lógica, todo o racional dela. Pode ser uma pessoa que fala, né, mais acelerado, mais rápido, de novo, porque o pensamento está ali borbulhando e a gente tem uma conexão num signo de fogo. Vai depender, porque nós estamos falando de Saturno e aqui nós temos uma conexão com Júpiter, então depende muito também de como está essa posição jupiteriana, tá? Bom, depois nós temos o Mercúrio em Aquário com Saturno em Capricórnio, que é uma outra morada de Saturno, né? Aqui já é uma questão bem mais prática, mais pragmática, porém, às vezes, mais, como que eu posso falar?
Sabe, assim, que é muito ligado à hierarquia, a regras. Então, peraí, eu tenho uma ideologia, eu tenho uma linha de raciocínio, eu tenho essa capacidade intelectual, né, da razão, tá? Agora, aqui eu tenho uma capacidade administrativa disso tudo, tá? Lembra que Saturno está muito ligado a como a gente percebe a realidade que nos cerca, né? Então, aqui, por exemplo, às vezes é uma pessoa que valoriza muito a questão, por exemplo, da hierarquia, né? Pode ser uma pessoa que consegue pegar toda essa capacidade intelectual e olhar no longo prazo qual seria realmente o resultado dela. Dificilmente é uma pessoa que engaja ou se interessa por coisas efêmeras, frívolas, ou que não vê tanta sustentabilidade no longo prazo, sabe? Então, se tem algo, por exemplo, que intelectualmente não instiga, né? Às vezes a pessoa pode dizer, isso aqui não é necessariamente relevante, porque, sei lá, daqui 5, 10 anos ninguém vai nem lembrar disso, né? Então, o que é legal aqui? Também quando a pessoa se interessa por algo, nessa questão do raciocínio, nossa, ela realmente, assim, constrói uma autoridade ali, né, que vai sendo sedimentada ao longo do tempo, tá? E lá na frente ela pode se tornar uma referência, principalmente se isso aí tiver, claro, em signos ligados, por exemplo, à visibilidade pública, carreira, né? Bom, depois eu tenho, então, daí Mercúrio em Aquário com Saturno em Aquário, que é uma conjunção. Conjunção a gente sabe que não é necessariamente um aspecto, a gente coloca no mesmo balaio para ficar mais fácil didaticamente, mas é uma mescla, né? Então eu tenho Mercúrio agora conectado com Saturnão numa área em que Saturno está bem posicionado, tá? Então essa pessoa ela pode, assim, tá anos-luz lá na frente, né? Ela pode ver os sistemas, ver a maneira também como a informação é colocada e ter essa capacidade de enxergar além, né? Ver essa informação além, tá? Se isso aqui, por exemplo, tiver em áreas, de repente, de casa 5 ali, que é a área de talentos, ela tem aquela capacidade de inovar, de ver as coisas de uma maneira diferente, tem uma capacidade intelectual incrível, às vezes essa capacidade de comunicação também, né, muito favorável, tá? Principalmente quando tem uma ideologia muito bem estruturada, ou quando consegue, né, utilizar isso, por exemplo, dentro de uma lógica ou de um racional, né? Bom, depois nós temos Mercúrio em Aquário com o Saturnão lá em Peixes, tá? Aqui a gente tem o match dos grandes cientistas, dos grandes inventores. São pessoas que têm uma capacidade criativa muito legal, né? Só que, como é Saturno, ela tem essa capacidade de estruturar essa criatividade através do raciocínio lógico, né? Então, aquela pessoa, às vezes você diz, nossa, o que essa pessoa está pensando? Ela está lá daydreaming, né? Pensando várias coisas. Mas ela consegue colocar num contexto que seja tangível, porque Mercúrio está no signo de ar, que é lógico, que é racional, tá? Pode ser uma pessoa, por exemplo, que quando ela tem um sonho, quando ela tem uma imagem, quando tem alguma coisa que ela acredita, e ela realmente entende aquilo, por exemplo, como uma virtude dentro do sistema ali, né? Que ela está inserida, ela pode ser aquela pessoa que ela foca realmente para conquistar aquilo, sabe? É isso que eu acredito, isso faz parte da minha ética, isso faz parte dos meus valores, e ela tem essa capacidade de moldar, né? Porque lembra que esse Saturno então, é um signo de água mutável, né? De se adaptar. Então, mesmo que seja o Mercúrio em Aquário, aqui a gente tem um regente num signo que traz uma certa adaptabilidade e essa capacidade intuitiva também, né? Isso aqui eu sempre brinco, assim, quando bem trabalhado, nossa, é um potencial incrível, né? Bom, só que, como eu sempre falo, que depende do mapa, porque signo não é gente, né? E eu gosto sempre de trazer visões diferentes ali para a gente conseguir começar a entender a astrologia como ela realmente é. A astrologia não é sobre signo, né? É uma metodologia de análise, então tem vários dados para serem analisados. Bom, então nós temos a Rihanna, o Martin Luther King e o Justin Bieber. Há quantas pessoas diferentes, né? Personalidades diferentes, maneira de se posicionar, de pensar, de se comunicar. E todos eles têm, então, esse Mercúrio em Aquário. A Rihanna tem Mercúrio em Aquário retrógrado, tá? Para quem vive com medinho aí de planeta retrógrado. E o Saturnão lá bem, ó, 0 grau de Capricórnio, tá? Então, o Saturno tá domiciliado, né? Eu não sei se o mapa dela é confirmado o horário, tá? Então, eu não posso afirmar se isso aqui realmente está na casa 10, tá? Bom, depois nós temos o do Martin Luther King, que eu vejo muito essa questão aquariana, né? Nós temos o Mercúrio em Aquário com Saturno lá em Sagitário. Olha que interessante, tá? Óbvio que tem várias outras coisas, né? A gente tem um Júpiter entrando em Touro, a gente tem muita nuance de peixes, tá? Justin Bieber, a gente tem o Mercúrio em Aquário também retrógrado, juntinho com Marte, e um Saturnão lá em peixes. Olha, vocês conseguem perceber
até na questão do trabalho, né? Das letras, por exemplo, a diferença do Justin Bieber com a Rihanna, né? Porque os dois têm Mercúrio retrógrado em Sagitário, só que as posições são completamente diferentes, com nuances muito diferentes e regência diferente, tá? Então, o que eu quero que vocês vão praticando? Mapa. Tá? Então a gente aprende, né? Mercúrio em Aquário, tal coisa, né? Mas lembra que não é a mesma coisa para todo mundo, tá? A gente sempre tem que ver os mapinhas. E eu quero que você faça, que você feche esse vídeo agora e que você vá e olhe. Poxa, quais são as pessoas que têm Mercúrio em Aquário que eu conheço? Cara, astrologia tem que ser praticada, que nem andar de bicicleta. A gente não aprende a andar de bicicleta lendo sobre andar de bicicleta, tá? A gente vai lá, sobe na bicicleta, sobe e cai, até uma hora que, uhul, né? Você tá empinando, tá? Então, veja se você conhece pessoas que têm Mercúrio em Aquário, como que você percebe essa nuance na vida delas? Você já teve algum confronto, alguma discussão, algum debate com alguém com Mercúrio em Aquário? Como que essa pessoa colocou as ideias? Como que ela apresentou a lógica dela? Tá? É assim que a gente aprende astrologia, realmente na prática e fazendo essas verificações. Tá certo? Bom, até a nossa próxima aula.